Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos dando início a um projeto dentro do canal, que é o Falando sobre Você no Café da Manhã. São empresas, grupos, escolas, enfim, quem tiver interesse de convidar-nos para participar do café da manhã de forma online e levando para esse lugar, para o grande grupo, um assunto específico escolhido pelo local. No nosso caso de hoje, no vídeo de hoje, foi uma empresa do Brasil, em Santa Catarina, que nos pediu para tomar o café da manhã e falarmos sobre o suicídio, já que estamos no mês de setembro, que é o mês onde se faz muita campanha, né, a respeito desse tema, que é o Setembro Amarelo. Então, nós vamos trazer aqui hoje essa conversa, onde vocês vão ver o que foi conversado com o pessoal a respeito do assunto suicídio. Espero que vocês gostem. Continuem aí, porque agora eu vou passar o vídeo para vocês. Então, assinem o canal, deem o seu like, não esqueçam disso e boa palestra e bom assunto. Vou apresentar, eu me chamo Nalu Vieira Alves, tá? Eu sou psicóloga e sou terapeuta integrativa. O assunto de hoje é sobre suicídio, tá? É um assunto denso, porque fala de algo que não há costume na nossa vida de se falar, que é a questão da morte, que é algo que deveria ser conversado, deveria ser falado desde sempre, desde criança nós deveríamos ter costume de falar sobre esse assunto. Então a morte em si, ela já é pesada de forma natural, vamos dizer assim, né? A pessoa morrer por um problema de saúde ou morrer por um acidente já causa uma dor, um sofrimento muito grande, porque é algo que a gente não espera. A gente espera sempre viver, né? E a gente conversa muito sobre a vida, sobre os planos, sobre os sonhos, mas a gente não conversa sobre a morte. Então, se uma morte assim, dita entre aspas, natural, que a pessoa simplesmente está ali e morreu, seja por doença ou acidente, a morte pelo suicídio, ela é muito mais sofrida, porque é uma morte que ninguém espera que outra pessoa tire a própria vida, porque é algo que não é natural do ser humano. O natural nosso é cuidar da vida, o instinto natural de sobrevivência, ou seja, cuidar, né? Então a gente tem medo de determinadas situações na vida que pode tirar a nossa vida, né? Então não se pensa no dia a dia numa questão como essa, o suicídio, que é o não querer mais viver. Então isso gera um sofrimento muito grande quando a gente se depara com um familiar, um amigo que teve esse ato, né, de tirar a própria vida. Por que é muito sofrido, muito duro? Porque sempre se pergunta: o que eu deixei de fazer? Como que eu não vi isso antes? Qual foi a minha responsabilidade sobre o que a pessoa fez? Então, quem está ali nesse convívio com a pessoa que cometeu o suicídio passa por esse sentimento de culpa. Como que eu não vi antes? Como que eu não ajudei? Como que eu não percebi os sinais? Então isso gera uma dor, um sofrimento muito grande para quem fica. Muito mais, é uma dor muito maior do que a própria dor do luto em si. É um luto muito mais intenso, em função desses questionamentos que as pessoas envolvidas fazem. E também, óbvio, quando a gente lê uma notícia, fica sabendo de uma notícia, por mais que a gente não tenha contato com aquela pessoa, a gente também fica em choque, né? Exatamente por quê? Porque a gente está sempre preservando a vida.
Então, o suicídio mexe muito com isso, tá? A falta de preservação da própria vida, tá? Um dado muito importante que a gente tem que estar atento é que a cada 40 segundos, ou seja, o tempo que eu estou aqui falando, passou 40 segundos, há uma morte por suicídio no mundo. 40 segundos, uma morte no mundo por suicídio. A cada 13 segundos, a gente conta de 1 a 13, é uma pessoa que tentou o suicídio no mundo. Então, o número de pessoas que morrem por suicídio é muito grande e as que tentam é maior ainda. Não é muito conversado, é um assunto que é um tabu. Crença também, isso é algo mais recente, de que falar sobre o suicídio ou sobre pessoas que cometeram suicídio seria instigar outras pessoas a cometerem o mesmo ato. Então, também parou-se de falar nos tempos atuais sobre esse assunto porque pensava-se nisso. Só que começou-se a observar que, não falando sobre o suicídio, igual ele vinha nesse crescente, que é o que eu falei para vocês agora, 40 segundos, uma morte por suicídio. Então, isso aumentou cada vez mais. Então, a necessidade de se falar sobre isso começou a se tornar cada vez maior. Então, nos últimos 10 anos, vamos colocar assim, existem muitos grupos e muitas campanhas de se falar sobre o assunto, né? Então, não sei se vocês sabem o porquê que é Setembro Amarelo, mas esse mês, ele foi em 2015, o Brasil assumiu como um mês de campanha contra, não é contra, né? Seria uma campanha de valorização à vida e combate ao suicídio. Escolhido por que o mês de setembro? Porque dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Combate ao Suicídio. Então, nós temos a nível mundial uma data e o Brasil, então, acolheu isso em 2015, fazendo um mês todo de campanha de valorização à vida, tá? No Brasil, existe o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que tem uma função muito grande no combate ao suicídio. Muitas e muitas pessoas conseguem evitar até mesmo a tentativa de suicídio através do contato telefônico. Angustiada, está ansiosa, está deprimida, liga 24 horas. Existe sempre alguém ali que vai atender aquela ligação e vai conversar com aquela pessoa. Estudos mostram, gurias, que 15 minutos de conversa com uma pessoa que está pensando em tentar o suicídio é o suficiente para tirar da mente dessa pessoa aquela tentativa. Então, esse é o tempo que uma pessoa no CVV fica no mínimo com alguém ao telefone. No mínimo 15 minutos. Porque é o tempo que o cérebro desliga daquele pensamento anterior, se desliga daquilo que desejava e foca em uma outra situação. Então, não é necessário que seja só o CVV, isso é só um dado, porque na vida, vocês que trabalham com o público ou qualquer outra pessoa, se observarem alguma coisa, 15 minutos do tempo de vocês é o suficiente para tirar aquela pessoa daquela situação e trazer ela para uma nova realidade, tá? Isso a gente pode levar para a vida da gente, dentro de casa, os nossos amigos, colegas de trabalho e, óbvio, o público que se atende durante o local de trabalho. Ah, mas 15 minutos é um tempão do meu trabalho, eu vou deixar de fazer uma coisa ou outra. Não, a gente se dedica 15 minutos conversando com aquela pessoa, é o suficiente para evitar um grande mal, tá? Na questão de envolvimento, tá? Uma pessoa que comete suicídio,
ela tem no mínimo de 8 a 10 pessoas envolvidas nesse suicídio dela, ou seja, de 8 a 10 pessoas que sofrem em função desse suicídio. Só que a pessoa que está ali naquele momento pensando nesse suicídio, ela não está pensando nas pessoas ao seu redor. Ela não imagina que no mínimo ela vai atingir profundamente de 8 a 10 pessoas. Porque o sentimento e o pensamento dela é que ninguém presta atenção nela. Ninguém está interessado no sofrimento e na dor dela. Então, ela não pensa. Então, não dá pra gente chegar e dizer que uma pessoa que tentou o suicídio ou que conseguiu cometer o suicídio é covarde, é uma pessoa egoísta que não pensa no outro. Não, ela não é egoísta, ela não consegue pensar porque o que ela sente é rejeição, é abandono, é não ser amada. Então ela não consegue pensar na possibilidade de que vai deixar pessoas sofrendo por elas, tá? Aí a gente entra. Por que uma pessoa comete um suicídio? Né? O que leva uma pessoa a cometer o suicídio? Existem dois sentimentos muito grandes, que é o da desesperança, tá? Que a pessoa não encontra esperança na vida, a pessoa desistiu, ela não vê solução, não tem como sair daquilo que ela está vivendo, aquela dor é muito grande, então ela não tem esperança nenhuma de que aquilo vai mudar. Então a desesperança é muito grande e o desespero. O suicídio ele surge quando a pessoa está no desespero e por desespero ela comete o ato. Então naquele momento do desespero, se alguém passar por perto ou alguém pressentir e falar com ela, ela desliga do desespero, por isso que a gente fala os 15 minutos, porque naquele choque de alguém chegar perto dela, de alguém falar com ela, aquele desespero some, ela dá atenção àquela pessoa e a esperança dela é renovada. Alguém olhou para mim, alguém me enxergou, alguém se interessou por mim, tá? Então são dois sentimentos muito intensos, muito fortes em quem tem uma tendência ao suicídio. Desesperança e desespero. E é no desespero que ela comete o ato, tá? Mas o que leva, né? Por que essa pessoa se sente assim? 90 e poucos por cento, 90, 92, 95% das pessoas que cometem suicídio são pessoas que têm problemas a nível psiquiátrico. Ou são pessoas com depressão, que é um índice muito grande, são pessoas com bipolaridade, são pessoas com personalidade borderline, esquizofrenia e um índice muito grande do suicídio em pessoas que são alcoólatras ou usuários de drogas. Depressão é algo que ficou muito vulgarizado, as pessoas não dão importância, chegam a dizer que é frescura, que é bobagem. Então quem tem depressão muitas vezes não expressa a sua dor e o seu sofrimento por vergonha, porque as pessoas veem dessa maneira, tá? Frescura, não tem mais nada para fazer. Então isso acaba fazendo com que o seu sofrimento fique ainda maior. Então por isso que na depressão é onde a gente encontra um índice muito grande de pessoas que cometem suicídio, tá? Porque elas escondem, elas têm vergonha daquilo que elas sentem. Nalu, mas aquelas pessoas que a gente ouve muito por aí, de que elas estavam alegres, fazendo planos de vida, estavam saindo, estavam passeando, estavam até 2 dias atrás no bar com os amigos e de repente ela comete suicídio. Aí nós estamos falando de um índice também muito grande de bipolaridade. O bipolar é uma pessoa que
passa um bom tempo num momento maníaco, que a gente chama, que é um momento de alegria. Ele faz planos, ele faz projetos, ele está ali ativo, presente na vida, e de repente, por algum motivo, não importa qual, às vezes a gente não observa o motivo, ele sai daquela mania e cai na depressão. No momento em que ele sai de um estado para o outro, ele entra na depressão e é ali que, na maioria das vezes, ele comete suicídio. Então, o que acontece no momento que a pessoa estava no bar, estava faceira, tomando a sua cerveja, tomando a sua bebida lá com os amigos, ocorre, soma a bebida com a bipolaridade dela, aquilo ali a nível neurológico, bioquímico, dá ali um problema, a pessoa vai dormir, no dia seguinte ela está deprimida. Muitas vezes, nesse processo de sair de um estado para outro, ela comete suicídio. Está sendo tratada, sendo medicada, fazendo o seu acompanhamento com o psiquiatra, mas na maioria das vezes as pessoas não estão. Então, por isso que é um índice muito alto de suicídio, porque as pessoas não se tratam. Como eu disse antes, por vergonha. Muitas pessoas que são bipolares são vistas como temperamentais. Porque aquela não chega perto porque ela é muito nervosinha. Não chega, não fala com ele lá, deixa ele porque é todo estouradinho. Então, esse nervosinho estouradinho pode estar escondido ali uma patologia muito grave que é a bipolaridade. São detalhes que a gente tem que observar e a gente tem que conversar. Chegar e perguntar: o que está acontecendo contigo? Tu estava tão bem ontem e hoje tu está assim. O que está vendo? Aconteceu alguma coisa? Então a gente tem que buscar, se a gente observa, óbvio que todos nós somos humanos, para olhar um colega, olhar uma pessoa que chega até nós e ver que aquela pessoa está com um olhar estranho, está com uma expressão diferente, tá com um comportamento, um jeito, a forma do corpo está diferente. Então, aí a gente pode chegar e perguntar, isso não ofende, muitas vezes, pelo contrário, aquela pessoa está realmente precisando que alguém pergunte o que está acontecendo com ela. E nesse momento que a gente pergunta, a gente pode estar trazendo essa pessoa para a realidade, tirando dela a possibilidade de cometer o suicídio. Hoje em dia a gente tem muitos pré-adolescentes e muitos adolescentes cometendo suicídio. É assim uma coisa monstruosa que nós estamos vendo. Pessoas até mais ou menos 25 anos de idade cometem muito suicídio. Ali da pré-adolescência, que seria 11 anos, 12, até os 25. É um índice muito grande. Em função do quê? Em função disso que eu falei, muitas patologias que estão escondidas, ainda mais em adolescentes e jovens adultos. O bullying é um dos fatores muito fortes dentro das escolas, dentro dos grupos dos jovens. Então, pega um jovem que já tem uma personalidade mais deprimida ou bipolar e sofre bullying. O que vai resultar? Infelizmente, vai resultar numa tentativa de suicídio, isso quando não consegue. Então, nós temos essas situações muito fortes hoje entre os jovens, a competição, a concorrência, infelizmente, pelo mundo virtual que nós estamos usando aqui, só que usamos para o bom, pro lado bom da vida, Infelizmente, é usado, na maioria das vezes, de uma forma negativa, A falta de valorização pela vida é muito grande, em relação aos jovens. É tudo muito rápido, tudo muito instantâneo, muito ligeiro, tudo se quer, tudo se pode. Então, se perdeu um pouco da questão do limite e daquilo que realmente tem que ser valorizado. Então, a banalização da vida se tornou muito grande. Então, os jogos, como nós tivemos há anos atrás, Baleia Azul,
foi um que chocou o mundo inteiro, porque os jovens, os adolescentes, cometiam suicídio até mesmo na frente da tela do computador. Outra questão que também gera algumas situações de suicídio é a síndrome de burnout, que é a síndrome do trabalho excessivo, tá? Que faz com que a pessoa fique adoecendo, vários problemas de ordem física e também a nível mental, psíquico, e chega na depressão. Então, se a gente for pensar por que o maior número de pessoas que cometem suicídio é por causa da depressão, é que a maioria das patologias psíquicas, elas chegam na depressão, tá? O bipolar na depressão, borderline na depressão, histriônico na depressão, síndrome de burnout chega na depressão. Então a pessoa comete o suicídio quando ela está na depressão, tá? Então esse cuidado a gente tem que ter, um cuidado muito grande com a saúde mental, tá? Com a saúde física também, e prestar atenção nas pessoas com quem a gente convive. Então lembre sempre, 15 minutos é o tempo da gente poder resgatar uma pessoa.